inicialmente com as palavras do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que vai fazer um balanço desses quase 3 dias de visita oficial do Brasil ao Vietnã. Boa tarde a todos, senhor presidente do Senado Federal, senhor presidente da Câmara dos Deputados, ministros da delegação do Brasil, senhoras e senhores. Só para um pouco resumir o programa da visita do presidente Lula, que conclui hoje essa visita de Estado ao Vietnã, é a segunda vez em que visita esse país como presidente da República. A primeira vez foi há 17 anos atrás. O presidente veio acompanhado de uma importante delegação do Executivo e do Parlamento. Acompanharam-no o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, o ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, uma delegação de 10 ministros de Estado das pastas da Agricultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, do Gabinete de Segurança Institucional, Integração e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Minas e Energia, Portos e Aeroportos, Transportes, Ministro das Relações Exteriores, além do conjunto ainda amplo e representativo de deputados e senadores, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e líderes sindicais. O Brasil e o Vietnã estabeleceram no ano passado uma parceria estratégica. Nesta visita, aprovamos um plano de ação para a implementação dessa parceria que coroa um processo crescente de aproximação nos últimos 2 anos. O primeiro-ministro do Vietnã visitou o Brasil já 2 vezes durante este terceiro mandato do presidente Lula. Primeiro em uma visita bilateral em setembro de 2023 e, no ano passado, em novembro, para participar da cúpula do G20. O presidente Lula espera recebê-lo novamente no Brasil para a cúpula do BRICS em julho e para a COP30 em novembro em Belém do Pará. Em sua agenda de ontem, o presidente Lula manteve encontros com as mais altas autoridades vietnamitas, manteve reunião de trabalho com o presidente Luong Quang, foi recebido pelo primeiro-ministro Pham Minh Chinh, pelo secretário-geral do Partido Comunista To Lan e pelo presidente da Assembleia Nacional Tran Tan Man. A parceria do Brasil e Vietnã é resultado da complementariedade econômica e das grandes afinidades políticas em defesa do desenvolvimento, do combate à fome e à pobreza e da defesa da reforma das instituições multilaterais. Agradecemos uma vez mais o reiterado apoio do Vietnã à postulação do Brasil a um assento permanente num Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado e reformado. O Vietnã passou por um extraordinário crescimento econômico nas últimas décadas, desde o fim do processo da abertura da economia em 1986, com um crescimento anual médio de quase 7% nos últimos 30 anos, e retirou milhões de cidadãos da fome e da pobreza. Transmitimos ao Vietnã nosso agradecimento pelo apoio como membro fundador à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência do Brasil, pelo presidente Lula, durante a presidência brasileira do G20. É importante ressaltar que o comércio bilateral passou de cerca de 500 milhões de dólares, quando da primeira visita do presidente Lula a Hanoi, em 2008, para mais de 7 bilhões e meio de dólares no ano passado. Estabelecemos uma meta ambiciosa, também na declaração bilateral, mas que é perfeitamente possível de ser alcançada, de chegarmos a 15 bilhões de dólares de comércio bilateral até 2030. Durante a visita, foram assinados acordos sobre a troca de informações classificadas, sobre o trabalho remunerado de dependentes do pessoal diplomático e sobre a criação de um grupo diretor de promoção comercial e industrial.
Foi assinado também um instrumento entre a CBF e a Federação Homóloga Vietnamita para a promoção do futebol, uma verdadeira paixão nacional vietnamita, como é também no Brasil. Além dos compromissos públicos, o presidente Lula encerrou hoje um seminário empresarial pioneiro que uniu empresários brasileiros e vietnamitas e promoveu o encontro de importante comitiva empresarial brasileira com o empresariado local. Agradeço a todos a presença nesta conferência de imprensa e deixo, então, o pódio ao presidente Lula. Muito obrigado. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Em fevereiro deste ano, o Brasil registrou a criação de aproximadamente 432 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esta é a maior variação absoluta desde 2020, de acordo com os dados do novo CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro de 2025, o saldo de novas vagas formais atingiu 576.081, um valor superior ao registrado no mesmo período de 2024, que foi de 480.733 vagas formais no país. Os resultados positivos são reflexos de políticas públicas, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. É resultado de muito trabalho, de forma persistente, liderado pelo presidente Lula e vice-presidente Alckmin. Esse conjunto de ações políticas, de políticas públicas, de motivação do debate da inovação tecnológica, das legislações, das reformas que o Congresso aprovou, tem que colocar o Congresso nessa mesa de forma positiva. Essa é a repercussão. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, em fevereiro, todos os setores apresentaram saldo positivo. O setor de serviços liderou a geração de empregos com 254.812 postos, seguido pela indústria com 69.884 vagas. O comércio gerou 46.586 postos, a construção 40.871 e a agropecuária 19.842 postos de trabalho. Já no acumulado do ano, o destaque também foi do setor de serviços, com um saldo de mais de 300 mil postos. Apenas o comércio apresentou um saldo negativo no acumulado. Os demais setores se destacaram positivamente. A indústria registrou um saldo de 140.798 postos, a construção 79.412 e a agropecuária 56.213. Os dados do novo CAGED referentes a fevereiro deste ano, incluindo os dados de cada estado, estão disponíveis no portal Gov.br. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. O Brasil conta agora com um comitê permanente para respostas de proteção social em situações de calamidades públicas e emergências. O comitê foi lançado nesta sexta-feira, 28 de março, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A iniciativa foi anunciada durante o Encontro de Proteção Social em Emergências, experiência da Força de Proteção do SUAS. Com o comitê, o governo federal espera garantir respostas ágeis em situações de crise. A coordenadora-geral do Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências do MDS, Cíntia Miranda, dá detalhes. O comitê visa fortalecer institucionalmente as ações de proteção social por meio da articulação e integração das unidades organizacionais do Ministério, aprimorando a capacidade de resposta e apoio técnico operacional aos estados, Distrito Federal e município em situações de emergência e calamidade pública. O comitê permanente vai prestar apoio técnico contínuo aos gestores locais e promover a educação permanente e a capacitação dos profissionais. Também cabe ao comitê elaborar o protocolo geral de proteção social para abrigos públicos e emergências. A instância passa a ser responsável por monitorar metas específicas do MDS relacionadas ao Plano Clima e ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O diretor do Departamento de Proteção Social Especial do MDS, Regis Espíndola, esclarece como o comitê deve unir os programas do Ministério.
Numa situação de emergência, nós temos uma intervenção que é da assistência social, mas nós temos também uma intervenção que é do programa Bolsa Família, na antecipação do calendário do pagamento do programa Bolsa Família. Nós temos a intervenção que é da segurança alimentar, com a distribuição de cestas de alimento, com a mobilização de recursos das cozinhas comunitárias, com a aquisição do programa de aquisição de alimentos. Então, todas essas estratégias elas podem ser lançadas mão para apoiar o município e o estado atingido. E o comitê ele vem justamente para isso, para dar essa unidade de intervenção do Ministério. Em situações excepcionais de emergência, o comitê pode estruturar um gabinete extraordinário para assegurar agilidade e eficiência em momentos de crise, tendo como atribuição recepcionar e tratar demandas de informações da mídia e da Presidência da República. Reportagem Érica Braz. De absurdo, não posso deixar de repercutir o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter se tornado réu essa semana. Queria saber se isso já era algo realmente esperado, a avaliação do senhor sobre essa discussão. Olha, eu entendo que a democracia ela foi salva primeiro pela população brasileira através do voto, salva também o judiciário, que é o guardião da Constituição e o guardião da democracia. A democracia é onde o povo se manifesta, o povo é o grande protagonista. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Então, fortalecer a democracia. Mas é da alegria de estar aqui em Jaguariúna. Nós estamos numa fábrica de excelência, das melhores do mundo, que vai com esses investimentos, gerando emprego aqui, atender o Brasil todo, 100% da demanda nacional para hemodiálise, produtos, medicamentos para hemodiálise, e vai exportar daqui de Jaguariúna para 13 países da América Latina. Precisamos fazer prevenção de insuficiência renal. 2 fatores têm aumentado muito a insuficiência renal no Brasil. A idade, que é uma boa notícia, porque nós estamos vivendo mais, mas ela aumenta a incidência de hemodiálise e insuficiência renal. E diabetes, hipertensão, obesidade, mas especialmente os fatores, a idade e diabetes. 60% homens. As mulheres têm mais cuidado com a sua saúde, e o paciente com insuficiência renal, ele tem que fazer hemodiálise. Aqueles que puderem fazer transplante, está aumentando no Brasil, crescendo os transplantes. Nós temos o maior centro de transplantes do mundo, que é o Hospital do Rio em São Paulo, e a hemodiálise ampliar o acesso. Tem gente que viaja 50, 60, 70 quilômetros para poder fazer hemodiálise. Então, ampliar o trabalho do Ministério da Saúde. Eu gostaria de repercutir também com o senhor a respeito desse tarifaço do Donald Trump, né? Qual que é o posicionamento do Brasil com relação a isso? Olha, nós entendemos que o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit comercial no mundo. Ele mais importa do que exporta. Ele tem déficit. Mas com o Brasil ele tem superávit. Tem superávit de 18 bilhões de dólares em serviços e 7 bilhões de dólares em bens. E dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para o Brasil, 8 é tarifa zero, não paga imposto de importação para entrar no Brasil. É o que a gente chama de ex-tarifário. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não tem imposto. Houve um aumento de 25% para alumínio e aço, mas não foi contra o Brasil, foi para o mundo inteiro. Aumentou para o mundo inteiro para 25% alumínio e aço. Eu acho que nós deveríamos fazer o inverso. É aproveitar novas oportunidades para complementariedade econômica. O Brasil tem 200 anos de amizade e parceria com os Estados Unidos. 2 séculos. Então, aproveitar novas oportunidades. Nós temos quase 4 mil empresas no Brasil americanas, trabalhando, gerando riqueza. Então, eu acho que nós devemos fazer o inverso. Nós devemos ampliar a complementariedade econômica. Nos parece um equívoco o que foi feito. Se pegar o aço, nós somos o 3º comprador do carvão siderúrgico americano. O 3º comprar carvão siderúrgico.
fazemos o semi-elaborado e vendemos para eles que fazem o elaborado. É uma cadeia integrada. Isso vai encarecer produto nos Estados Unidos. Então, nós tivemos uma conversa com o Howard Lutnick, que é o responsável pelo comércio exterior, e com o embaixador Grier. E colocamos a nossa posição e pedimos um diálogo para a gente poder. E vamos aguardar o dia 2 de abril, sendo que o Brasil devia estar fora de qualquer tributação, porque na realidade os Estados Unidos têm um grande superávit com o Brasil. Tá bom? Obrigado, gente. A Advocacia Geral da União pediu na Justiça a condenação do médico que divulgou, por meio das suas redes sociais, uma postagem em que alega que o exame de mamografia aumentaria a incidência de câncer de mama. O perfil dele tem 1.300.000 seguidores no Instagram e 22 mil seguidores no YouTube. A ação pede pagamento de R$300 mil a título de danos morais coletivos e ainda que o médico seja obrigado a apagar as postagens e a publicar um conteúdo pedagógico informativo sobre a mamografia produzido pelo Ministério da Saúde. A publicação com informações corretas sobre o exame deverá ser republicada em outubro, quando é realizada a campanha do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. A AGU sustentou no processo que a atitude do médico pode desestimular as mulheres a fazerem o exame preventivo, afetando as políticas públicas de enfrentamento ao câncer de mama. Destacou também que a declaração, além de gerar pânico na população, faz com que as pessoas desacreditem da eficácia do exame adotado e recomendado pelos órgãos de medicina sobre o tema. A AGU juntou à ação a nota técnica do Ministério da Saúde que ressalta a importância da realização periódica do exame como estratégia para a detecção precoce do câncer de mama. De Brasília, Adriana Franzin. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia deu mais um passo para a melhoria da eficiência energética das novas edificações a serem construídas no país e a regulamentação de equipamentos consumidores de energia elétrica. Foi publicada no Diário Oficial da União a atualização da agenda regulatória do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética até 2027. Agora, tanto o consumidor quanto a indústria terão conhecimento do que poderá melhorar em termos de eficiência energética, inclusive equipamentos consumidores de energia elétrica como fornos e fogões. Refrigeradores comerciais com relevante consumo energético também serão regulamentados. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Thiago Barral, destaca o avanço dos índices mínimos de desempenho energético como um importante indutor de desenvolvimento tecnológico do setor. Barral enfatizou a importância da produção de equipamentos de qualidade que permitem trazer economia na renda e conforto da população brasileira, protegendo principalmente os consumidores mais vulneráveis. O MME é o órgão responsável pelo estabelecimento de índices mínimos de desempenho energético para todas as construções e equipamentos consumidores de energia produzidos ou comercializados no país. Leilões de petróleo e gás natural movimentam mais uma vez a linha de frente do MME. Em reunião esta semana, o Ministério de Minas e Energia e a Pré-Sal Petróleo PPSA trataram do assunto focados na definição dos principais parâmetros para a comercialização de cerca de 70 milhões de barris. Será o 5º leilão de petróleo da União marcado para junho. O edital deve ser lançado já na próxima semana. O ministro de Minas e Energia, substituto Pietro Mendes, destacou a importância da iniciativa para ampliar a previsibilidade do mercado e fortalecer a segurança energética do país. Segundo Mendes, a estruturação de leilões estratégicos vão garantir maior eficiência na comercialização dos volumes da União, atrair investimentos e beneficiar diretamente os interesses nacionais. No caso do leilão de petróleo, a PPSA já estima que o maior volume de cargas virá do Campo de Mero, localizado na Baía de Santos, com mais de 50 milhões de barris a serem comercializados em 12 meses.
O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. No contexto da presidência brasileira do BRICS em 2025, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está encarregada de coordenar as atividades do Grupo de Trabalho de Contra-Terrorismo, conforme calendário de eventos organizado pelo Ministério das Relações Exteriores. A 10ª reunião do Grupo de Trabalho ocorrerá de 4 a 6 de junho em Brasília. O grupo foi idealizado como mecanismo de fortalecimento da cooperação e da coordenação de esforços dos países do BRICS para o enfrentamento do terrorismo e do extremismo violento, conforme explica Ana Ribeiro, diretora do Departamento de Inteligência Externa da ABIN. O Grupo de Trabalho sobre Contra-Terrorismo dos BRICS, cujas atividades estão sendo coordenadas pela ABIN 2025, foi idealizado como um mecanismo de fortalecimento da cooperação internacional e da coordenação de esforços entre os países dos BRICS para o enfrentamento do terrorismo e do extremismo violento de forma mais ampla. Atualmente, o Grupo de Trabalho de Contra-Terrorismo conta com 5 subgrupos, com agendas de atividades próprias e com temáticas específicas, a exemplo de desradicalização, uso indevido da internet para fins terroristas e construção de capacidades para prevenção e enfrentamento ao terrorismo. Ao longo dos últimos anos, o grupo se consolidou como um dos espaços de trabalho mais ativos e estruturados dos BRICS, inclusive para a troca de experiências e boas práticas. É importante lembrar que o extremismo violento é uma ameaça comum a todos os países, em diferentes dimensões, e ele teve sua importância ampliada na agenda de segurança e de inteligência do Brasil nos últimos anos. Então se trata de uma arena muito propícia para a cooperação internacional. Além da coordenação do Grupo de Trabalho de Contra-Terrorismo, a ABIN apoia tecnicamente a realização de outras reuniões do calendário da presidência brasileira do BRICS e contribui para a organização, a segurança e a logística dos eventos, inclusive com avaliações de riscos e vulnerabilidades. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Caixa Notícias. Atenção! A agência Barco Ilha do Marajó da Caixa já tem as datas de atendimento para o mês de abril. Ao todo, a embarcação vai atender 6 localidades neste período com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. A embarcação vai atender Limoeiro do Ajuru entre os dias 31 de março e 1º de abril. Já do dia 2 ao dia 4, a embarcação estará ancorada em São Sebastião da Boa Vista. Em Oeiras do Pará, os atendimentos serão realizados de 7 a 9 de abril. Entre os dias 10 e 11, a população de Curralinho contará com os serviços Caixa. Em seguida será a vez de Gurupá, que recebe a agência Barco entre os dias 14 e 16 de abril. No dia 17, os atendimentos serão destinados aos moradores de Bagre. Para finalizar o calendário do mês, a embarcação estará novamente em Limoeiro do Ajuru, dia 28, e em Curralinho, nos dias 29 e 30. O horário de atendimento da agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta segunda-feira, 31 de março, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia, referente ao ano de 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Caixa Notícias. A Caixa finaliza nesta segunda-feira, dia 31, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 0. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Se tu me ama, mudar de cidade, prova! Por amor, trabalho, férias, ou para cuidar de alguém doente, muitos motivos nos levam a cair na estrada. Arruma mala e vem-se embora. E você vem com a gente hoje para entender uma importante decisão que a Advocacia Geral da União conseguiu nos tribunais, que envolve a venda de passagens na internet por meio de plataformas e aplicativos. Vamos começar diferenciando 2 tipos de transporte. O regular de passageiro, quando a gente compra uma passagem que pode ser só de ida ou de volta. Por exemplo, eu vou para Goiânia ou para a Feira de Santana, eu escolho a empresa, tiro o bilhete e sigo. Outra coisa é quando alguém da família vai se casar, por exemplo. A galera então se reúne, freta um ônibus, aluga o serviço que geralmente é de ida e volta. É o chamado circuito fechado, já que o serviço respeita o que foi acertado num contrato entre as partes. O problema é que tem empresário usando o tipo de transporte fretado para atuar no circuito aberto, por meio de plataformas digitais onde as regras são diferentes e a fiscalização também. Só que a Justiça assegurou que essa prática é proibida. Ouça o que nos relatou a procuradora da AGU que atua na NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Caliane Cavalcante de Lira. As empresas de circuito fechado querem operar no circuito aberto, fazer o transporte regular de passageiros, sem se adequar à resolução que é voltada para o transporte regular de passageiros. E por que elas não querem se adequar? Porque é muito mais caro fazer o transporte regular de passageiros. Porque para você fazer esse transporte, você tem que demonstrar horários, você tem que andar tendo passageiro ou não mínimo dentro daquele ônibus, porque você tem horários fixos, você tem pontos de parada, tudo que o transporte de fretamento não tem. O transporte fretado via plataforma digital quer ter o bônus de operar em vários horários, de poder vender para todo mundo na internet como se fosse uma empresa regular, mas não quer o ônus que isso exige. O patrimônio cobrado de uma empresa para que ela opere no transporte regular de passageiro é bem maior do que no fretado, justamente pelas obrigações do setor. E na ponta, quando o serviço é ofertado por quem não tem que cumprir certas regras, o passageiro é que pode ficar na mão. O usuário, ele não tem direito a nada. Então ela pode, por exemplo, cancelar a viagem porque aquele horário que ela disponibilizou não tem passageiro suficiente e ela vai ter prejuízo. E a gente não tem muito o que fazer nesse caso, porque teoricamente ele não é um transporte regular. Outra coisa, um transporte regular, ele paga ICMS, que é mais caro.
o transporte de fretamento ele paga o ISS, que é sobre serviços, e é mais flexível, porque é um contrato privado que você faz com uma determinada empresa. Então, a ANTT não fiscaliza esse contrato. Ela fiscaliza, por exemplo, se você parar numa fiscalização da ANTT, é a segurança. O pneu tá careca, a carteira do motorista tá vencida, e aí apreende, né? Faz o transbordo, que a gente chama. Mas a gente não fiscaliza o serviço em si. E no serviço de transporte de passageiros, não. A gente fiscaliza, ela é obrigada a mandar as grades, ela é obrigada a mandar a operação dela semanal. A decisão desse caso veio do Tribunal Regional da 4ª Região, que diz que as regras da ANTT devem ser observadas. O caso teve origem numa ação do Sindicato do Setor de Tecnologia da Informação, portanto da área de TI, que buscava impedir autuações e apreensões de veículos fretados operados por plataformas digitais de empresas associadas. Mas eles não conseguiram e as apreensões foram consideradas legais. Ou seja, o transporte fretado não pode operar como transporte regular de passageiro. E um detalhe importante, ressaltou Caliane Lira: não se trata de impedir as novas tecnologias ou a comparação de preços que as plataformas digitais oferecem, mas sim de proibir o transporte ilegal. A gente não combate a plataforma digital em si. Por exemplo, se você tem vários serviços, se você anda de ônibus, você sabe que você coloca lá, quero uma passagem daqui para São Paulo. Essas plataformas, elas juntam, que ela faz uma pesquisa de todas as passagens disponíveis naquela data. A gente não combate essa plataforma digital, a gente combate o transporte irregular de passageiros. A gente não está querendo limitar a tecnologia, a gente está querendo limitar o serviço ilegal. A gente agradece as explicações, até porque transporte de passageiro é coisa séria para viajar com segurança. Te vi num ônibus lotado e quis sentar bem ao seu lado, sei que nem vou me importar. De Brasília, Adriana Franzin. Ou se o ônibus ficar lento. Brasil contra fake. Cuidado! Golpistas estão criando páginas falsas do Concurso Público Nacional Unificado. O CPNU está confirmado para este ano, mas ainda não está com inscrições abertas. Por meio desses sites falsos, os criminosos estão cobrando taxas das pessoas que estão interessadas no concurso. O edital do Concurso Público Unificado vai ser publicado em breve e as informações sobre o concurso público estarão disponíveis em página oficial no site do Ministério da Gestão e Inovação, como explica o secretário de Gestão de Pessoas, José Cardoso Júnior. O governo já está trabalhando na publicação do edital do CPNU 2, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Vai acontecer ainda em 2025, então já deixo aqui a notícia para os candidatos começarem a se preparar. Mas eu queria deixar um alerta: não caiam em golpes. Já estão circulando nas redes sociais notícias que são falsas sobre inscrição para o CPNU 2. Pagamento de taxa de inscrição, essa coisa toda. Isso não é verdade. Assim que o edital for publicado, todas as informações sobre o CPNU 2 serão divulgadas pelo site oficial do MGI e apenas por esse canal. Portanto, não caiam nos golpes, nas fraudes que estão circulando nas redes para pagamento de taxa de inscrição antecipada para o CPNU 2. A primeira edição do CPNU teve mais de 2 milhões de inscritos e democratizou ainda mais o acesso ao serviço público, com provas em 228 cidades. Foram 6.640 vagas disputadas por quase 1 milhão de candidatos, e os resultados da primeira edição foram recentemente divulgados. Se você encontrar algum site simulando a página oficial do concurso, denuncie. Acesse o site da Controladoria Geral da União e utilize a plataforma fala.br, disponível 24 horas por dia. Quem comete fraudes eletrônicas pode enfrentar penas de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena pode ser aumentada se a fraude for contra idosos ou vulneráveis. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode verificar se tem valores a receber do antigo fundo PIS/PASEP. O Ministério da Fazenda acaba de lançar o Repis Cidadão, uma plataforma que facilita a consulta e o acesso a esses recursos de forma totalmente segura e digital. E olha, os primeiros ressarcimentos começam a ser pagos hoje, 28 de março. Para explicar direitinho para a gente quem tem direito, como acessar o sistema e o que é preciso fazer para receber os valores, a gente conversa agora com a subsecretária de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento do Ministério da Fazenda, Juliana Falcão. Bom dia, Juliana. Obrigada por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Vamos começar na prática mesmo. Quem tem direito a receber os valores das cotas, né, desse antigo fundo PIS/PASEP e qual prazo limite para solicitar esse ressarcimento? Como você bem falou na abertura, quem tem direito a receber é quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, seja na iniciativa privada ou no serviço público. Essas pessoas tinham já direito a levantar os valores que estavam no fundo, mas muitas pessoas deixaram de fazê-lo nesse período todo. Você podia levantar quando se aposentava, quando havia um falecimento, mas as pessoas foram deixando de fazer e esse valor ficou parado lá no fundo. Essas pessoas hoje podem fazer o ressarcimento, só que agora há um prazo. Eles podem fazer isso, pedir esse ressarcimento até setembro de 2028. Maravilha, até setembro então de 2028, é isso? Isso, inclusive os herdeiros. Se por acaso o beneficiário do fundo, o titular da cota do fundo, tiver falecido, seus herdeiros também podem fazer esse resgate. Ótimo, vamos falar sobre isso. A plataforma Repis Cidadão, ela já está no ar. Os primeiros pagamentos começam a partir de hoje. Agora, como funciona essa consulta? Quais os cuidados que os usuários têm que ter ali na hora de verificar qual o saldo que eles têm a receber? A consulta ela é bem segura, você vai fazer via conta GovBR no site do Repis Cidadão ou no aplicativo repiscidadão.fazenda.gov.br. Você vai entrar com sua conta GovBR, ela tem que ser nível prata ou ouro. Se você for o titular da cota, você já consegue identificar se há valor a receber e quanto é esse valor. Se você for herdeiro, você precisa, além da conta GovBR, pode ser a sua conta GovBR, mas você precisa do NIT da pessoa que era titular da cota. Esse NIT, esse número de inscrição do trabalhador, você vai localizar tanto na carteira de trabalho, como se você não tiver mais a carteira de trabalho da pessoa que faleceu, você pode consultar nas agências do INSS. Agora, subsecretária, muita gente confunde o ressarcimento das cotas, né, do PIS/PASEP com o abono salarial, que ainda é pago anualmente. Qual a diferença? Explica pra gente. A cota PIS/PASEP que está sendo ressarcida agora é esse fundo que ele recebeu aportes e ele ficou vigorando integralmente até 1988. Então, só quem tem direito a ressarcir-se dessas cotas são pessoas que trabalharam nesse período de 1971 a 1988. O abono salarial é um benefício do trabalhador que é pago anualmente para quem tem carteira assinada. Então, são dois institutos diferentes e o abono ele surge, inclusive, a partir da extinção do fundo, lá atrás, lá na Constituição Federal. Perfeito. Esse sistema Repis, ele foi inspirado com aquele caso de sucesso, ali, aquele modelo dos valores a receber do Banco Central. A gente lembra, muita gente foi atrás de dinheiro que estava ali, perdido, né? E que encontrou. Agora, o que ele traz de inovação em questão de segurança, de transparência para o cidadão? A segurança é a mesma, a gente vai acessar via conta GovBR nos níveis prata e ouro, mas você, diferentemente do sistema de consulta do Banco Central, você já tem o valor ali na hora. Quem for beneficiário titular da cota já verifica na hora quanto tem para receber. Quem for herdeiro que estiver entrando com a conta GovBR, né, sua própria conta GovBR, para verificar se há valores a receber de uma pessoa falecida, ela só consegue identificar que há valor, mas ela não consegue identificar o valor propriamente dito. Perfeito. Mas tudo, essa informação é automática, tá? Ela é online, na hora que você já entra com seus dados, o sistema já te dá a informação.
Maravilha, então é fácil de acessar o Repi Cidadão. Esse dinheiro, ele foi transferido para uma conta única do Tesouro Nacional e o governo garante que ele estará ali disponível para quem solicitar no prazo legal aí de 5 anos, né? Sim, há uma previsão orçamentária anualmente para fazer esses ressarcimentos. Perfeito. Durante esse prazo, até setembro de 2028. Setembro de 2028, então já começa hoje. Muito obrigada pelas informações. Eu entrevistei a subsecretária de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento do Ministério da Fazenda, Juliana Falcão. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Obrigada. Navios da Marinha do Brasil levam cidadania a comunidades ribeirinhas no Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Até o dia 15 de abril, serão ofertados atendimentos de saúde a populações ribeirinhas em um trecho que inclui desde a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Cáceres, no estado de Mato Grosso. Até o momento, mais de 400 pessoas foram atendidas. Parceria com a Fiocruz e as secretarias de saúde daqueles estados, o projeto abrange equipes multidisciplinares que também trabalham na coleta de dados epidemiológicos e climáticos ao longo do percurso. O comandante da flotilha de Mato Grosso, capitão de mar e guerra César, explica a iniciativa. Trata-se de uma ampliação do apoio médico-odontológico que a Marinha do Brasil já realiza há décadas junto às populações ribeirinhas do Rio Paraguai e trazendo dentro do projeto Navio pesquisadores e profissionais dentro de um contexto de saúde única, no qual não apenas o ser humano é analisado, e sim todo o ecossistema dessas regiões, cujo acesso, em sua maior parte, é pelo rio. O comandante César detalha os atendimentos ofertados às populações ribeirinhas. São oferecidos serviços médicos, odontológicos, coleta de sangue, coleta de amostras de água. Também, uma novidade, estamos oferecendo vacinação por meio das secretarias de saúde. Enfim, é uma gama de serviços que não tenho dúvidas que é de interesse para as populações ribeirinhas menos assistidas. Essa é a terceira edição da parceria da Marinha com a Fiocruz e as secretarias de saúde de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. A primeira e a segunda edição foram realizadas em 2023 e 2024 e percorreram as comunidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e de Ladário a Cáceres, no Mato Grosso. Reportagem Lani Barreto. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o apoio do Instituto Maurício de Souza, lançaram uma forma divertida de falar sobre o envelhecimento e o respeito aos idosos, um gibi. E nada melhor que a Turma da Mônica para realizar essa tarefa. A ideia desse gibi é chamar a atenção de crianças, adolescentes, familiares e professores sobre a importância de ter um olhar mais atento, sensível e cuidadoso com os idosos. A revistinha ensina, de uma forma lúdica, a sociedade a respeitar uma geração que traz do passado experiências valiosas adquiridas com o passar dos anos. E as crianças assimilaram com rapidez a mensagem, como é o caso de Miguel, da Isabela e do Samuel. Os idosos sempre são importantes. As pessoas sempre devem respeitar muito o idoso. E se o mundo ele puder tratar do idoso melhor, assim, o mundo pode ficar 1000 vezes melhor. É uma consideração muito boa, porque os nossos avós foram que criaram os nossos pais. Porque respeitando os avós você pode ganhar amor e carinho. Porque daí você ganha sabedoria e respeito. A revistinha da Turma da Mônica traz a história de uma avó e sua interação com a família e o mundo, como conta a representante do Instituto Maurício de Souza, Larissa Mussolino. Não basta coabitar, né, como mostra aqui na história, estar na mesma casa, se não há conversa, se não há respeito. E o Maurício, então, o Instituto se vale aqui dos personagens do Maurício, aí é o Chaveco, que convive com a sua irmã mais velha, a Chabel, e a Dona Xepa, que é a avó.
né? E ali se estabelece um conflito que vai se resolvendo e no final existe essa conversa entre as gerações. Segundo o IBGE, 16% da população brasileira é formada por pessoas com 60 anos ou mais, e esse número deve continuar a crescer. Por isso, o governo tem se preocupado em melhorar o atendimento a esse público com novas políticas e ações que ofereçam cidadania e dignidade, como detalha a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. A gente traz um conteúdo com personagens que já têm esse afeto para discutir um tema tão importante, né? Que é o combate ao preconceito, que é a eliminação da violência contra a pessoa idosa e para as pessoas compreenderem que nós todos vamos envelhecer e que a sociedade precisa cada vez mais ser inclusiva, se organizar, ser acessível. A revistinha nas versões impressa e digital em português e espanhol será agora distribuída nas escolas públicas de todo o país. Reportagem Cleide Lopes. Assim que completou 18 anos, Arthur Victor Quaresma foi atrás de um emprego com carteira assinada. Como já tinha trabalhado como menor aprendiz em um mercado de Brasília, bateu na porta do antigo empregador e foi contratado como repositor. É muito importante, uma garantia, né? Qualquer coisa que eu precisar comprar já tem um emprego garantido para pagar parcelado, tudo. 13º, tem tudo aí. Em fevereiro foram gerados 431.995 postos de trabalho com carteira assinada no país. É o melhor fevereiro e a maior variação absoluta na geração de empregos desde o início da série histórica do novo CAGED, em 2020. O saldo foi positivo em todos os setores da economia analisados, com destaque para o setor de serviços, que criou mais de 254 mil postos de trabalho. O resultado também foi positivo em 26 das 27 unidades da federação, sendo que São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os estados com maior número de empregos criados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o resultado vem após muito trabalho do governo. Nós estamos com um programa de reindustrialização, ou seja, nós estamos motivando que a indústria se prepare para produzir os equipamentos de saúde em vez de importar. Nós estamos com todo o debate sobre a transição justa, climática, motivando investimento. É resultado de muito trabalho. Esse conjunto de ações, políticas públicas, das legislações, das reformas que o Congresso aprovou, esse é a repercussão. No acumulado do ano, foram abertas 576 mil novas vagas de emprego, quase 100 mil a mais do que no mesmo período do ano anterior. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, confirma a alta de empregos formais no país. Segundo o levantamento, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada ultrapassou 39 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, número recorde da série histórica iniciada em 2012. O rendimento mensal dos trabalhadores também teve resultado recorde, alcançando R$ 3.378, e é um dos reflexos da redução da informalidade no país, de acordo com Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa. Se por um lado houve retração do trabalho informal, houve uma expansão do segmento formal da ocupação e, sendo um dos reflexos dessa participação, é o registro do crescimento do rendimento. Ao todo, no acumulado do ano, os dados da PNAD mostram que a população ocupada no país, que inclui os formais e os informais, se aproximou dos 103 milhões de trabalhadores, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Reportagem Luana Karen. O acerto para a abertura do mercado vietnamita para a carne brasileira foi anunciado pelo presidente Lula logo após uma reunião com o primeiro-ministro do país. O presidente destacou que está satisfeito com a viagem e disse esperar ainda obter novos acordos comerciais antes de voltar para o Brasil. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Já contribuímos para a segurança alimentar do Vietnã e queremos ampliar a exportação de bens de maior valor agregado, incluindo aeronaves.
As relações comerciais entre Brasil e Vietnã têm crescido continuamente há mais de 15 anos. Passaram de 534 milhões de dólares em 2008 para 7,7 bilhões em 2024. Um recorde da série histórica. A meta conjunta é chegar a 15 bilhões de dólares em 2030. Assim como no Japão, o presidente brasileiro também destacou o interesse em aproximar o Vietnã da zona comercial do Mercosul. Além disso, as duas nações oficializaram nesta sexta-feira um plano de ação para os próximos 5 anos. A parceria estratégica inclui cooperação entre os governos brasileiro e vietnamita em áreas como ciência, tecnologia, educação, energias renováveis e meio ambiente. O presidente Lula destacou a importância que o Vietnã já tem como parceiro comercial do Brasil e disse que é possível ampliar as trocas entre os dois países. Com o fluxo de comércio bilateral, que já se aproxima de 8 bilhões de dólares, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal, Reino Unido e França. Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essa e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países. Com o fuso horário de 10 horas à frente do horário de Brasília, o presidente Lula cumpriu uma extensa agenda nesta sexta-feira na capital vietnamita, Hanoi. No Palácio Presidencial, ele participou de uma cerimônia de boas-vindas com execução do hino nacional, revista às tropas e homenagens prestadas pelo governo vietnamita. Além do encontro com o presidente do país, ao longo do dia, Lula também se reuniu com os líderes dos outros 3 pilares do sistema político local: o primeiro-ministro, o secretário-geral do Partido Comunista e o presidente da Assembleia Nacional. Ainda como parte da agenda política do presidente Lula no Vietnã, ele depositou flores no monumento aos heróis e mártires e visitou o mausoléu do líder revolucionário Ho Chi Minh, ex-presidente do Vietnã. Neste sábado, a delegação brasileira, que conta com ministros, parlamentares e empresários, participa de um fórum econômico. De Hanoi, no Vietnã, Gabriela Noronha. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com ação civil pública contra a empresa Brasil Paralelo. O motivo é a divulgação de um vídeo com desinformação sobre o caso Maria da Penha. A AGU afirma que o conteúdo distorce informações do julgamento e pode gerar descrédito sobre a Lei Maria da Penha e as políticas públicas de proteção às mulheres. A ação pede indenização de R$500 mil por danos morais coletivos. Além disso, exige que a empresa publique um conteúdo pedagógico e informativo elaborado pelo Ministério das Mulheres. A AGU sustenta na ação que o vídeo faz parecer que a defesa do ex-marido de Maria da Penha não foi considerada. No entanto, a Justiça analisou todas as provas, reconheceu a tentativa de feminicídio praticada contra Maria da Penha e condenou seu então marido pela autoria. O caso é acompanhado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Após a divulgação do vídeo em julho de 2023, a AGU identificou o aumento de buscas na internet por expressões que desacreditam a história da vítima, como Maria da Penha mentiu. Também foram registradas ondas de ataques online e discursos misóginos nas redes sociais. A AGU reforça que é obrigação do Estado garantir políticas públicas de proteção às mulheres e combater a desinformação. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Termina nesta sexta-feira, 28, o prazo para que secretarias de educação de todo o país se inscrevam no selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. O reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação valoriza iniciativas relacionadas à educação para as relações étnico-raciais e à educação escolar quilombola. Para participar, as redes devem ter aderido à Política Nacional de Equidade e participado do Diagnóstico Equidade. Cada secretaria pode inscrever até 2 iniciativas que serão avaliadas pelos critérios como relevância, envolvimento comunitário, formação de profissionais e sustentabilidade. As propostas selecionadas receberão R$200 mil cada,
via plano de ações articuladas, para aprimorar ou dar continuidade aos projetos. O resultado sai em 14 de maio no site do MEC. O selo tem validade de 1 ano e conta com apoio técnico do Unicef. A iniciativa busca fortalecer a implementação da Lei 10.639, que inclui no currículo escolar o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alerta: quem receber benefício previdenciário deve ficar atento ao prazo para saque. Se o dinheiro não for retirado em até 60 dias após a data prevista, o banco devolve o valor ao INSS e o pagamento é suspenso. A medida busca evitar fraudes e pagamentos indevidos, como nos casos de segurados falecidos. Para regularizar a situação, o beneficiário deve solicitar a reemissão do pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O Instituto reforça que a prova de vida é feita por cruzamento de dados desde 2023. Atualizar o cadastro no INSS e no banco onde o benefício é recebido evita bloqueios e garante o contato da Previdência com o segurado. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. A Secretaria Nacional de Política Penais, Senapen, realizou a 7ª fase da Operação Multi e apreendeu 894 celulares em 133 estabelecimentos prisionais. A ação retirou mais de 6 mil aparelhos usados para comunicação ilícita no interior dos presídios do país. A operação promoveu pente fino em penitenciárias de 27 unidades federativas e contou com a participação de mais de 4.500 policiais penais estaduais e federais. As polícias penais de alguns estados também realizam operações de recaptura. Nessa etapa, 9 foragidos foram recapturados. A Operação Multi também combate todo tipo de ilícitos e objetos proibidos no âmbito prisional. O trabalho conjunto de revista apreendeu R$26 mil em uma única cela e 7 quilos de maconha em uma unidade prisional. A Multi é a maior operação realizada pela Senapen em combate ao crime organizado devido ao número de estados participantes, a quantidade de policiais envolvidos e as unidades prisionais revistadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Os estudantes que foram aprovados e já estão inscritos em cursos de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, podem receber a Bolsa Pé de Meia Licenciaturas. Para receber a primeira parcela do benefício neste início de ano letivo, os estudantes devem fazer a inscrição no site sso.capes.gov.br até o dia 30 de março. O SISU reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior. A maior parte delas é formada por universidades e institutos federais. O Pé de Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. A bolsa foi criada para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade do ensino. Do início ao fim do curso, o programa vai pagar o valor mensal de R$ 1.050 para os estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciaturas. Desse total, o estudante pode sacar R$ 700. Os outros R$ 350 vão ser depositados como poupança e podem ser sacados após o professor recém-formado entrar na rede pública de ensino. O prazo para o ingresso é de até 5 anos após a conclusão do curso. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Educação, MEC, reforça que os processos seletivos para ingresso na educação superior, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, são totalmente gratuitos. Todas as informações estão disponíveis no portal acessounico.mec.gov.br. Elas podem ser consultadas também pelo telefone 0800 61 61 61. De acordo com a pasta, serviços pagos que prometem auxílio na candidatura são considerados fraudulentos caso induzam os estudantes a prestarem informações falsas ou omitirem dados.
A apresentação de documentos falsos pode levar à perda da bolsa ou do financiamento, ao cancelamento da matrícula e à obrigação de devolver os valores recebidos. O MEC solicitou a remoção de conteúdos enganosos que ensinavam formas de burlar as regras do ProUni e do FIES. A Meta, responsável por redes sociais, atendeu ao pedido. Denúncias podem ser feitas no site falabr.cgu.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Estados, municípios e Distrito Federal podem se inscrever até 31 de março na segunda etapa do novo PAC Seleções. O programa destina quase 50 bilhões de reais para projetos em áreas como educação, saúde, mobilidade e infraestrutura social e inclusiva. Na educação, o Ministério da Educação, MEC, vai investir na construção de 500 creches e pré-escolas e na compra de 1.000 ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola. Já na saúde, o Ministério da Saúde vai financiar 945 novas unidades de saúde e a aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde, UBS, ambulâncias e unidades odontológicas móveis. O programa também inclui investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário, urbanização de favelas e prevenção de desastres naturais. As inscrições devem ser feitas pela plataforma gov.br/transferegov. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.